Bom, então, só para terminar de responder a sua pergunta, a gente viu na aula passada a questão das superfícies de simultaneidade, né? Então você tem aqui um espaço-tempo, né? Então, a gente viu que observadores que estão andando em linhas verticais vão ver isso aqui como simultâneo, certo? E esses caras aqui vão ser as trajetórias deles. Um outro observador com velocidade vai ver essa outra linha com simultaneidade aqui, certo? O problema é que, veja, agora a gente está dizendo que esse cara aqui é o futuro, esse cara aqui é o passado, enquanto a gente dizia, né, esse cara é o futuro linha e é o passado linha, enquanto esse cara, para esse mesmo observador aqui, nesse ponto, dois observadores se encontram, o que está andando em linha vertical, o que está andando em linha horizontal. Nesse ponto eles vão se perguntar o que é futuro, o que é passado. Um vai dizer, esse é o futuro, esse é o passado, e o outro vai dizer, esse é o futuro e esse é o passado. Eles concordam que aqui é passado, para os dois, desculpa, que é sem linha. Eles concordam que o passado, linha e sem linha, é aqui, é verdade. Eles concordam que aqui é futuro para os dois, mas aqui eles vão discordar. Né? Um vai achar que é passado, enquanto o outro já acha que é futuro e assim por diante. A questão é a seguinte, do ponto de vista da mecânica quântica, você faz a mecânica quântica numa linha dessa. A mecânica quântica ela existe dentro da folha espacial. A gente não quantiza o tempo, porque a gente não saberia quantizar o tempo. A gente não saberia dizer qual é a probabilidade da partícula estar num certo instante. Isso não faz sentido. A pergunta que a gente faz é, dado um certo instante do tempo, qual é a probabilidade da partícula estar num certo ponto? Então, a probabilidade sempre acontece dentro da linha. Isso é o que a gente sabe fazer, certo? A gente sabe quantizar, a gente sabe fazer isso aqui, a gente sabe para o laboratório, a gente sabe medir isso aqui e funciona, certo? Só que, veja, a minha função de onda é uma função definida aqui, uma f de x, né? Uma psi de x. Só que para esse outro observador linha, a função de onda está aqui. Então a função de onda desse observador está numa linha que envolve tempo e espaço, enquanto a função de onda desse cara está numa linha que envolve só espaço, nesse sistema de coordenadas, certo? E esse é um dos problemas que acontece quando você tenta fazer uma teoria quântica, uma teoria quântica relativística. Mesmo na relatividade restrita já é problemático. Então, você não consegue fazer isso. Você precisa de uma teoria de campos, e aí numa teoria de campos isso aqui faz sentido, porque você pode definir um campo aqui, e você mostra que o problema de Cauchy do campo definido nessa linha evolui unicamente para esse campo aqui. Então, as duas descrições seriam equivalentes num certo sentido. O que você perde quando você vai para a teoria de campos é que a noção de partícula fica mais delicada. O que é uma partícula nesse referencial não precisa ser só uma partícula nesse referencial aqui. Então, o fato de você dizer que existe uma partícula acaba sendo condicional à escolha de referencial. Entendeu? Então não é um paradoxo. A eletrodinâmica quântica resolve isso? Resolve isso. Só que aí você perde o conceito de partícula. Então na verdade está resolvido, entre aspas. Não, isso... O paradoxo depende. Não. Não é porque não é um paradoxo técnico no sentido de que existe uma fórmula matemática paradoxal. É um paradoxo de quando você tenta interpretar aquilo de forma clássica, talvez ou mais próxima da forma clássica, aparentemente a explicação clássica envolveria movimentos mais rápidos que da luz, entendeu? Tem uma certa limitação para o que o observador pode ver como passado e futuro, né? Acho que ele tem que sempre ser space-like para essa diferença acontecer, né? Porque você não pode ver coisas que têm ligação causal à ordem trocada. Por exemplo, eu não posso ver você... Dentro do cone de luz você nunca vê. Dentro do cone de luz o conceito de passado e futuro é sempre preservado. O cone de luz seria seria timeline, né? Isso, você pega aqui o cone de luz. Então, dois pontos dentro do cone de luz, eles têm sempre uma ordenação bem posta. Não importa o referencial. Isso. Porque não faria sentido, por exemplo, de um cara detonando uma bomba e ver a bomba explodindo antes dele apertar o detonador. Porque veja, o que acontece aqui é que a inclinação desse cara é maior do que 45. Então, você não consegue nunca fazer com que esse referencial é do cara que está parado, o cara que está com certo movimento, você não consegue entortar o suficiente o referencial espacial, porque ele deixa de ser um referencial espacial
passaria a ser um referencial nulo ou temporal, entendeu? Então, é impossível você trocar a ordem desses dois pontos aqui, porque eles estão mais inclinados do que a linha mais inclinada que você pode usar, que é 45 graus. Entendeu? Então, o deslocamento entre dois eventos, sendo do tipo tempo, quer dizer que ele está dentro do cone de luz, dá para eles um conceito absoluto de passado e futuro. Certo? Isso vai ser muito importante nas teorias de campos também, porque você vai querer que as teorias de campos elas tenham comutador igual a zero para pontos fora do cone de luz. Por que você quer que o comutador seja igual a zero? Não sei se vocês já viram isso em mecânica quântica. Vocês já estão vendo mecânica quântica, né? Então, operadores que comutam, eles representam observáveis que podem ser determinados simultaneamente. Então, duas coisas que estão fora do cone de luz podem ser determinadas simultaneamente, porque elas estão em alguma folha de simultaneidade. Então, em princípio, você poderia dizer que elas estão determinadas simultaneamente. Agora, dois pontos dentro do cone de luz não podem ser determinados simultaneamente, porque esse ponto ele tá dentro do passado causal desse. Então, você não pode dizer quem é a posição inicial e final de uma partícula, certo? Quer dizer, você pode, mas nesse contexto você não pode, entendeu? Então, você não pode determinar a posição e a velocidade inicial e a posição e a velocidade final da partícula, tá certo? Porque quebraria causalidade, quer dizer, envolveria trajetórias não físicas, entendeu? Então, é basicamente o que acontece aqui. Pessoal, mais dúvidas da lista? Alguma coisa que vocês queiram perguntar antes da gente começar? Você mostrou pra gente como chegar A 6 é aquela da derivada direcional, né? derivada direcional, porque a gente chegou isso aqui, né? Mas a gente chegou nisso aqui, esse aqui na verdade é igual a isso, né? Isso, exatamente. Ainda não é uma igualdade que a gente chegou, né? A gente tem que chegar ainda nisso, porque... Não, é porque, veja, esse cara é igual a isso e isso é igual a isso. Não, calma, mas o R... É porque o F é igual a derivada do f em relação a v é definida por esse limite. E esse limite, por sua vez, pode ser reescrito como a derivada de g em relação a epsilon tomada em epsilon igual a zero. E esse G0 que tá por vendo? É porque, veja, aqui é só a g de epsilon é só isso aqui. Né? Tá. E a g de zero é isso aqui. Então, essa definição da derivada direcional em termos desse limite tem esse primeiro termo, que é a g, e tem aquele segundo termo, que é a g0. Quando você subtrai os dois, divide por epsilon e toma o limite, isso tudo dá a derivada de g em relação a epsilon tomada em epsilon igual a zero. Né? Então, você está mostrando que isso é igual àquilo, um pedaço daquilo é igual a esse aqui, e aí quando você toma o limite, fica exatamente a igualdade entre essas duas coisas. Entendi. Ok. Tá. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma questão, pessoal? Com relação à próxima questão que a gente tem que desenvolver, eu tenho um confuso, porque eu não sei se esse é o caminho, mas eu peguei essa relação que a gente tinha chegado aqui, e a assumi, né? E eu tirei o operador Isso, exatamente. Você fatorou ali, né? É. Isso mesmo. Só que daí, cancelando, né, as funções, Isso, ou melhor, supondo que isso é verdade para qualquer função. fica o operador derivada de V, né? Isso. Esse cara aqui vai ficar isso aqui. Né? O que nós vamos fazer é definir que esse objeto matemático, que não é um vetor, é uma derivação, ele pode ser interpretado como vetor V. Tá certo? Então, tem uma prova um pouco longa, mas dá para mostrar que o espaço das derivações num ponto tem uma relação de 1 para 1 com o espaço dos vetores tangentes num ponto.
Tá? Então, a gente pode fazer essa passagem de uma entidade mais algébrica para uma entidade mais geométrica e vice-versa, entendeu? Deixa eu anotar, eu vou aqui, ó, o espaço dos pontos das derivadas. Pensa que você tem um ponto do espaço aqui. Aí você tem várias curvas que passam aqui, certo? Aí você pega, ó, tem curvas que vão passar com tangentes diferentes e tem curvas que vão passar com tangentes iguais. Aí você pega todas as curvas que passam com tangente igual e fala que isso é um certo vetor tangente aqui. Então, isso é uma classe de equivalência de curvas aqui. Isso aqui vai representar uma direção no espaço. Então, você fala que uma direção no espaço é o conjunto de todas as curvas que passam da mesma forma por um certo ponto. Isso é a noção mais geométrica, um pouco mais abstrata. Mas você mostra que esse negócio aqui, essa coisa complicada, essa classe de equivalência de curvas, ela tem uma associação 1 para 1 com as derivações, com as derivadas direcionais, o que é bastante natural, se você pensar bem. E aí você, ao invés de usar esse objeto, que é matematicamente um pouco mais delicado, você pode usar esses caras aqui como seus vetores. Certo? E aí, tradicionalmente na física, a gente vai direto para esse negócio aqui e nem fala disso aqui. Mas você consegue construir geometricamente esse negócio. É que estava achando que o V de baixo era esse V, ele teria que isolar e ficar mais assim. Não, é mais uma definição do que uma operação matemática que você faz na derivada. É porque se você pegar, pensa no seguinte, você pega, num certo ponto você tem o del V, né? E você tem um outro ponto, no mesmo ponto você tem o del U, certo? Você pode ver que faz sentido fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui, se você olhar o lado direito, vai dar isso aqui, ó. Então, tá vendo? Esses caras aqui, eles formam um espaço vetorial nesse sentido aqui, ó. A soma deles é dada, né? Ou seja, o vetor derivada direcional, quando somado com outro vetor derivada direcional, é equivalente a um terceiro vetor derivada direcional, onde a direção é dada pela soma dos vetores. Então é isso aqui que permite você olhar para esses caras aqui como um espaço vetorial, né? E interpretar a tangente que você tira dali como um novo vetor. Certo? Mais alguma dúvida? Posso pagar aqui? Bom, pessoal, então o que nós vimos é que a gente consegue definir, né, rotações. Então a gente pode pegar aqui um exponencial de W. Deixa eu pensar aqui, WV com um certo vetor U e exponencial de menos WV sobre 2. E esse cara aqui, dependendo das características de W e de V, eles vão ser um boost, uma rotação, alguma coisa do tipo, certo? E a gente, né, nós vimos também que isso aqui vai me dar um novo vetor U, né? Só que você pode perceber que se eu pegar o U' e levar ao quadrado, vai ficar assim, exponencial de WV sobre 2U, exponencial de menos WV sobre 2, exponencial de mais WV sobre 2U e exponencial de menos WV sobre 2. Mas aqui, pessoal, se vocês forem fazer essa continha com cuidado, vocês vão ver que isso aqui vai ter as mesmas propriedades da exponencial normal, ou seja, o produto das exponenciais é a exponencial da soma, né? Então, esse cara corta com isso, porque dá exponencial de 0. Então, isso dá um fator de 1. Aí você tem a multiplicação de U com U. Então, se U for normalizado, menos 1, isso aqui dá menos 1. Só que aí sobra esse cara com esse, que também vai cortar e vai dar 1. Então, isso aqui tudo é menos 1. Certo? Mas isso é meio óbvio. A gente já tinha mostrado que esse cara representa uma rotação, uma transformação de Lorentz. E a gente sabe que a rotação e a transformação de Lorentz preserva a métrica. Mas se preserva a métrica, significa que esse objeto pode ter girado, mas a norma dele não pode mudar, porque se preservou a métrica, a norma dele, se era menos 1, continua menos 1. Mas a gente, né, nós vimos que, pelo menos para as trajetórias geodésicas, nas trajetórias mais simples, e eu posso afirmar para vocês que nas mais complicadas também, por exemplo, se eu botar esse cara como uma partícula carregada interagindo com o campo eletromagnético,
a norma também é preservada pela dinâmica. Porque isso aqui é basicamente você falar que P2 é igual a menos M2C2. Fundamentalmente, isso aqui é a preservação da massa, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma equação para U, certo? Ou seja, eu sei que U ponto, né? Na verdade ponto é igual a alguma coisa aqui, que eu não vou dizer o que é, tá certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte, meu U vai ser igual a isso aqui, ó. Eu vou chamar de R, U não. Deixa eu ver se eu uso o gama 0, R, certo? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, dado um vetor que aponta na direção do tempo, eu posso girar ele para qualquer direção, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu começo com um certo padrão, eu começo com um vetor que aponta na direção do tempo num certo referencial e giro ele para chegar no meu U, tá certo? Só que agora a dinâmica, eu vou colocar ela aqui, ó. Em vez de eu dizer que as componentes de U são funções do tempo que variam continuamente, eu vou dizer o seguinte, não, as componentes do U eu vou encontrá-las colocando no meu R uma dependência temporal, certo? Então eu estou tirando a dinâmica do vetor e colocando no rotor, né? O nome disso aqui a gente vai chamar de rotor. Eu tiro a dinâmica do vetor e coloco no rotor, tá certo? Se eu faço isso, eu estou trocando esses 4 graus de liberdade aqui para os graus de liberdade do meu rotor, certo? Mas a gente sabe que um objeto desse tipo aqui, o que que é? Ele vai ter termos de, como é que se diz? De grau zero, certo? Ele vai ter escalar, ele vai ter bivetor, né? Então eu vou ter 1 grau de liberdade. O rotor, ele tem 1 grau de liberdade escalar, mais 6 graus de liberdade do bivetor, mais 1 grau de liberdade do quadrivetor, né? do quatrovetor, né? do vetor do espaço-tempo, né? Ou seja, de alguma coisa do tipo gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Né? Só para ficar mais claro, aqui a gente fez uma rotação simples assim, mas numa rotação geral, ela pode ser exponencial de um bivetor qualquer, tá certo? Ou seja, se eu combino uma rotação contra rotação, contra rotação, contra rotação e boost, eu posso representar o conjunto delas aplicado de uma vez só como exponencial de um certo bivetor, certo? Só que o bivetor, né, b elevado a 0 vai ser um escalar, mais um bivetor ao quadrado, ele pode ser um bivetor ou um quatrovetor. Porque no meu bivetor posso ter uma coisa assim, ó, gama 0, gama 1, mais gama 2, gama 3. Quando ele vai esse negócio aqui ao quadrado, né, eu posso ter esse aqui vezes esse cara aqui. Então vai aparecer uma coisa tipo gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Tá certo? Então, quando você representa de forma mais geral possível o seu rotor, você descobre que ele tem 8 graus de liberdade. A gente já está simplificando, por exemplo, o grau de liberdade no espaço são 3, né? Isso. No espaço-tempo são 4. Isso. Então, esse cara tem 4 graus de liberdade, certo? Mas eu estou escolhendo representar esse cara como uma rotação e um boost de um vetor fixo. Só que uma rotação e um boost combinada da forma mais geral possível tem 8 graus de liberdade, certo? Acontece que esses 8 graus de liberdade, eles são exatamente o que a gente chama de um spinor de Dirac. Tá? Então, esse aqui é um spinor de Dirac. Tá certo? O spinor de Dirac, quando vocês aprendem isso em teoria de campo, geralmente ele é dado com uma coisa assim, ó. Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. E fica um tanto quanto mágico, porque que tem que ser essa matrizinha aí, tá certo? Essa matriz é uma matriz de 4 graus de liberdade, mas cada uma dessas entradas aqui é complexa. Então você vê que esse cara aqui, ele tem 8 graus de liberdade, que são exatamente os 8 graus de liberdade de um rotor genérico. Tá certo? Você pode fazer um mapa de 1 para 1 entre os spinores e os rotores.
Sim. Então, por que ele aparece 2 vezes no espaço? Porque esse cara aqui é o escalar, ou seja, no meu B, quando ele vai ao quadrado, eu vou ter uma coisa que é esse cara vezes esse cara aqui. E a gente já viu que esse cara vezes ele mesmo dá 1. Esse cara vezes esse cara aqui dá menos 1. E esse vezes esse dá um quadrivetor. Então, quando eu pego um polinômio complicado do meu B, vai envolver termos escalares, que é 1 grau de liberdade, termos do tipo desse cara aqui, tá certo? Termos que vão ser o produto deles, né, que vai dar esse aqui, e termos que o produto dele vai dar esse cara aqui. Então eu vou ter todo tipo de objeto. Eu vou ter o que a gente chama de todas as lâminas pares. Então são os escalares, que seria de ordem, digamos, grau 0. Esse aqui é grau 2 e esse cara aqui é grau 4. Então todos os graus pares, eles estão envolvidos nos rotores aqui. Tá certo? E é bastante interessante, porque isso aqui dá para vocês uma visão muito geométrica do que é um spinor. Se vocês forem ver como é que o Dirac descobriu isso aqui, foi uma maneira muito mais, digamos, na unha mesmo, né? Fazendo a conta e tentando entender o que estava acontecendo. Então ele procura uma maneira de tirar a raiz quadrada desse cara, aí ele descobre que para tirar a raiz quadrada desse cara ele precisa envolver umas matrizes 4x4, e essas matrizes 4x4 podem ser representadas como transformações lineares no espaço 4x1, certo? E aí ele simplesmente pega e começa a estudar esse espaço 4x1 e dá o nome de spinor. O problema é que esse negócio aparece com 2 partículas de spin meio. Isso aqui é uma partícula de spin meio, isso aqui é outra partícula de spin meio. E aí ele achou que tinha feito alguma besteira, porque ele só se conhecia o elétron na época. Então ele tenta falar, não, então esse cara aqui é o elétron e esse é o próton. Só que também não dá certo, porque quando ele faz a conta, ele descobre que a massa dessa partícula tem que ser igual à massa dessa partícula aqui. Ele fala, mas então teria que ter uma partícula igual ao elétron, só que com a carga trocada e mesma massa. Isso não existia na época, só que alguns, sei lá, meses, anos depois, descobre-se o pósitron, que é justamente essa partícula que ele tinha previsto, de certa forma, ao chegar na equação de Dirac, certo? Mas, se você agora vê de uma maneira mais moderna, você vê que o rotor, ele descreve o mesmo objeto matemático. E você poderia perguntar, bom, mas eu não estou fazendo nada demais aqui, isso aqui é mecânica clássica, eu só estou trocando o lugar onde eu estou botando a dinâmica, certo? Eu estou tirando a dinâmica do vetor e colocando no rotor. Então eu tinha uma dinâmica de um negócio de 4 graus de liberdade, que na verdade são 3, porque tem um vínculo, né? E eu estou acabando com um treco que tem 8 graus de liberdade, tá certo? O que é verdade, porque assim, você pode ver que se você fizer uma rotação aqui em torno do gama zero, não vai acontecer nada com o gama zero, certo? Qualquer rotação em torno do gama zero vai preservar a gama zero. Então existe uma liberdade de calibre enorme aqui. Significa que existem vários rotores diferentes que dão o mesmo U, certo? E isso é uma que a gente chama de liberdade de calibre, ou seja, eu estou acrescentando mais graus de liberdade na minha teoria, e esses graus de liberdade eles não têm significado físico, porque eles são calibre. Oi? São arbitrários. São arbitrários, exatamente. Certo? Então, você fala, bom, mas qual é a vantagem? Né? Eu saí do negócio clássico, vim para outro, agora eu vou ter, se eu calcular a derivada desse cara aqui, vai ter a derivada do R, e eu posso impor uma equação para R e tentar resolver o problema agora resolvendo uma equação para R, só que agora eu tenho mais dificuldades. E essencialmente, parece que eu estou fazendo a mesma coisa, não estou ganhando nada novo, certo? Do ponto de vista clássico, seria verdade, mas do ponto de vista quântico, não. Do ponto de vista quântico, o seu rotor ele passa a ser um campo. E como um campo, ele passa a ser uma função do tempo e do espaço. Certo? Porque agora eu tenho um rotor em cada ponto do espaço, porque em cada ponto do espaço eu determino uma velocidade e um momento. Né? Um momento, na verdade, um quadrimomento. Aí vocês perguntam, bom, mas qual é a diferença? Né? A diferença é a seguinte. Digamos que eu tenho essa descrição ou a descrição de um campo. Certo? Pega aqui o espaço. Vamos pegar agora coordenadas x2 e x1, ou seja, espaço mesmo, tá? Uma folha espacial. Você pode pegar um campo vetorial e falar o seguinte, nesse ponto ele aponta para cá, deixa eu fazer aqui um círculo, e eu vou dizendo o seguinte, ao longo do círculo ele aponta igual a tangente ao círculo. Tem algum problema fazer isso, pessoal? Não tem, né? Isso é um problema de um campo com rotacional diferente de zero, que vocês estão habituados, já viram bastante no eletromagnetismo. Esses campos existem, certo? Isso aqui pode ser representado por um cara desse cara aqui. Isso é só uma corrente passando ali no meio. Pois é.
Agora, pensa no seu rotor agora. Pode perguntar. Perdão, um dos x seria x0 por causa do tempo, independente do temporal? Isso, exatamente. Né? Mas é mais fácil pensar nessas trajetórias só numa folha espacial. Agora, pensa o seguinte. O meu rotor, ele tem aquela característica de que se eu giro ele, né? Ou seja, se ele vai representar uma rotação de 2π, ele muda de sinal. Quando ele representa uma rotação de 2π, ele é dado por menos r. Certo? Então, digamos que eu pegue o meu rotor e faça um campo do rotor agora aqui. Então, eu tenho nesse mesmo espaço aqui, eu tenho, para esse ponto, eu tenho um R de x0, aí nesse ponto eu tenho R de x1 e assim por diante, tá certo? Então, eu tenho um rotor que está definido no espaço inteiro e eu observo ele sobre um círculo, tá certo? Bom, esse rotor aqui, ele vai representar um certo vetor, U, que vai ser dado por R gama 0, R rotacionado, certo? E a gente sabe que esse cara aqui pode rodar ele para uma direção espacial qualquer, digamos tangente aqui, e ele pode ir girando esse cara, certo? Vocês concordam com isso? Ou seja, o meu rotor está mudando, ou seja, o valor do rotor muda, de forma que esse vetor aqui, quando eu calcular ele, ele vai ter uma certa direção, certo? Ok, eu vou fazendo isso aqui. Eu consigo terminar essa curva, pessoal? O que vocês acham? Que não, porque se o rotor mudar de sentido, os vetores mudam também, né? Não, o rotor muda o valor, então ele muda o vetor final que eu encontro depois que eu aplico ele, certo? A questão é, quando eu for fazendo isso aqui, ele vai estar aos poucos girando o meu vetor, certo? Só que para ele girar o vetor de 2π, significa que ele vai ter que ir mudando de valor e o argumento dele vai aumentando, certo? Só que para ele chegar e fazer um giro de 2π, ele teria que mudar de sinal. O que vai ser verdade. O U satisfaria a mesmo tipo de... o U teria a mesma característica que ele tinha anteriormente. Só que eu não consigo implementar isso aqui. Por que eu não consigo implementar isso aqui? Porque quando eu chegar com o meu R no XF, que está infinitesimalmente próximo do x0, eu estou fazendo um negócio que está chegando esse cara perto desse cara aqui. Ele teria que pular de menos R para R descontinuamente aqui. Eu teria que ter uma descontinuidade no meu campo R. Agora, o meu campo espinorial, ele teria que ser descontínuo aqui, para eu conseguir fazer o meu vetor dar uma volta aqui. Teria uma linha aqui, teria um furo, teria um rasgo aqui, na verdade. Eu teria que cortar esse negócio. Só que se eu exijo que o meu R é um campo contínuo, essa configuração não é nem implementável. Ela não vai ser fisicamente implementada, nunca, para nenhum rotor contínuo. Se o rotor for contínuo, isso aqui não pode ser implementado. O que eu posso implementar? Eu posso fazer um negócio que daqui até aqui já girou 2π, então esse cara foi girando mais rápido aqui, na hora que chegou aqui ele já chegou assim, e na hora que ele chegou aqui ele fez um giro de 4π. Então você vê que o meu vetorzinho, em vez dele acompanhar a linha, ele tem que girar mais rápido para já chegar assim aqui, para chegar na mesma posição que ele estava aqui, e depois ele vai fazendo a mesma coisa para girar 2π de novo. Aí ele gira 4π. Aí 4π eu posso, porque quando eu giro 4π, R... Isso é a questão do spin. Então eu estou mostrando que quando você representa uma função no espaço que precisa de um spinor para ser definida, ela tem características de tipos de campos, de tipos de... Quando você olha para as direções que você extrai desse campo, elas são diferentes daquela que você pode extrair quando você define esse campo diretamente. Definir esse campo diretamente não tem problema, porque quem está chegando aqui é o U. O U está chegando igual, então o U ele está chegando continuamente, ele está quase igual a esse U vertical aqui. Então, ele continuamente daqui para cá, essas 3, 4 funçõezinhas que estão aqui, elas vão ser contínuas. Agora, eu não consigo representar esse mesmo tipo de configuração com rotores.
certo? Aí você pode se perguntar, mas será que a natureza vai tomar proveito disso aqui? Ou seja, será que ela vai implementar dois tipos de partículas, uma que respeita esse tipo de configuração e outra que respeita esse? A resposta é sim. Né? A gente encontra na natureza os bósons, que são os caras que são assim, tanto que no eletromagnetismo a gente vê esse tipo de configuração, e esses caras são os férmions que não respeitam esse negócio aqui. Aí os férmions têm que fazer esse negócio que você falou de dois pinos, né? Na primeira metade, 4 pinos na outra. Isso. Ele tem que, para ser continuamente representado, ele tem que dar volta de 4π. Mas Férmions tem um spin inteiro? Os férmions têm spin semi-inteiro. Então essa é a explicação das soluções. Cada um... Não sei se é a explicação, mas o que eu estou motivando vocês a pensar é que representar um sistema usando graus de liberdade diferentes pode levar a representações físicas com diferenças observáveis. Certo? Mas assim, esse 2π e 4π, ele está relacionado com o tempo, então, né? Porque como é que você vai fazer meio círculo é sempre um π, não é? No espaço. Desculpa, pode repetir sua pergunta? Esse 4π e 2π, ele está relacionado com o tempo, porque meio círculo sempre seria π, não é? Sim, meio círculo é sempre π. Então, como é que ele faz meio círculo em 2π e depois 4π? Tá, é porque talvez o que é difícil de entender aqui é o seguinte. Uma coisa é a trajetória que eu estou fazendo. Então aqui é uma trajetória de um círculo que é sempre 2π. Ou seja, se eu pegar aqui um sistema de coordenadas centralizado aqui e botar aqui uma coordenada polar, então esses pontos vão ser descritos por o θ indo de 0, né, o θ de 0 até 2π. Certo? Mas veja, eu poderia começar um campo aqui, tá, eletromagnético, que ele faz assim, aí até aqui ele faz assim, e depois ele gira de volta e faz assim. O campo eletromagnético, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser assim, eu poderia pegar um círculo e ter um campo eletromagnético, por exemplo, que não gira. Nada me impede de fazer isso aqui. Esse seria um campo eletromagnético irrotacional. O rotacional desse campo é 0. Certo? Então, eu tenho liberdade de representar o campo de várias formas diferentes. Só que existem configurações que eu consigo representar e configurações que eu não consigo representar. Então, veja, essa representação aqui, ó, ela é engraçada, porque se você for perceber, quando você faz ela e você vai deformando continuamente, necessariamente o campo tem que ser 0 no centro. Essa aqui, o campo tem que ser 0 no centro. Porque, veja, esses caras estão em rotacional, então você vai se aproximando do centro, eles estão girando, certo? Eu não tenho como quebrar. Como eu não tenho como quebrar o giro, a única opção que eu tenho é que no centro o campo tem que ser 0. Tá certo? Então, esse tipo de configuração tem características que depende da topologia do espaço, depende da topologia da curva que você está fazendo e o que dá para implementar, o que não dá para implementar. Eu estou dando só um exemplo para vocês de um caso que eu não consigo, porque esse caso aqui, com esse campo, eu posso fazer ele dar 2 giros também. Eu posso fazer esse campo representado por U dar 2 giros aqui, mas esse eu não consigo fazer dar um giro só. Eu só estou mostrando para vocês que existem configurações de campo que estão excluídas dependendo da maneira que você representa o campo. Acho que eu estava falando trajetória como o campo age na trajetória. Exatamente. É como que o seu campo está definido sobre aquela trajetória. Isso. E vocês podem escrever a equação de Dirac, que é uma equação uma equação de movimento para o R, e vocês podem resolver a equação de Dirac e encontrar, por exemplo, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, assim como vocês fizeram lá na equação de Schrödinger. A diferença é que aqui você já vai encontrar o efeito de spin sobre as órbitas dos elétrons em torno do próton. Certo? O próton Boston foi descoberto pouco depois disso. Eles Experimentalmente. descobriram, eles tinham ciência desse trabalho de Dirac ou foi uma coincidência, assim, foi uma paralela? Acho que eles viram aquela câmara de Grimes, câmara de nuvem. Câmara de bolha, né? Que Porque eles faz tem uma trajetória
Você bota um campo magnético e você olha as partículas carregadas, elas giram para um lado por causa do efeito do campo magnético sobre a trajetória. E de vez em quando apareciam uns malucos com a mesma massa, só que girando para o outro lado. Então, a única explicação que você teria para esse negócio aqui é que ele está com a carga oposta desse cara aqui, porque a trajetória é igual, só que gira para o outro lado. Só que não é fácil criar um pósitron, entendeu? Então, você precisa ter algum efeito de energia alta o suficiente para você conseguir criar um paraelétron-pósitron para você ter esse tipo de coisa acontecendo. Então, acho que por isso que talvez tenha demorado. Mas eu não tenho clareza, não. Se eles conheciam o resultado do Dirac e foram procurar, eu acho que não. Eu acho que eles estavam fazendo experimento e acabaram encontrando e eventualmente, opa, mas o Dirac tinha visto, entendeu? A explicação encontrou sua explicação depois. A Câmara de Newton, eles estavam bastante interessados. Tanto que o cara que inventou esse negócio, ele ganhou o Nobel da Física, só que ele era um geógrafo. Pra você ter ideia. Isso é tão interessante que foi na época dessa coisa de ver as partículas extraordinárias. As câmaras de bolha, né? Esse geógrafo, ele estava lá na Inglaterra, acho que uma das montanhas mais altas da Inglaterra. Aí ele criou esse dispositivo para ver alguma coisa com geografia. O amigo dele era um físico muito famoso. Ele viu aquilo e falou: cara, você descobriu uma coisa legal aqui e ganhou o Nobel da Física, assim, de graça. História engraçada. De graça. Beleza, pessoal. Então isso aqui é só para motivar vocês um pouco a pensar nessas questões da geometria. Isso tudo é relatividade restrita, né? Eu quero que sempre que vocês lembrem que isso aqui a gente começou com, sabe, o espaço euclidiano, que a gente tira foto, impõe a velocidade máxima da luz, faz o esquema de radar, e encontra Minkowski, de Minkowski você encontra, né, todas essas estruturas matemáticas lá dentro, certo? Então, vamos passar para uma coisa mais prática, né, que é a representação de referenciais usando isso aqui, usando essa geometria de Minkowski, tá? Então, a gente já sabe que a gente pode definir um campo U, né, uma certa trajetória, assim, né? Gama V1 sobre C, gama sobre C, certo? Então, seria o quadrivelocidade de uma partícula andando com a velocidade V1, V2, V3 numa direção arbitrária do espaço. A gente sabe que isso aqui nada mais é do que VI vai ser igual a DXI dt, certo? Então, a gente sabe que isso aqui é a taxa de variação da posição no referencial em relação ao tempo daquele mesmo referencial, tá certo? E a gente pode pegar, por exemplo, aqui eu fiz ao contrário, cara. Droga. Tá, vamos continuar assim. Então, eu vou pegar agora o referencial, esse cara aqui. Eu vou escrever os vetores tangentes às curvas verticais nesse mesmo sistema de coordenadas, tá certo? Então, as curvas verticais nesse sistema de coordenadas são dadas por isso aqui. Tá? A escolha ruim de notação é porque normalmente a gente escolhe esse cara como sendo o padrão e esse cara como sendo o que está se movimentando, né? Mas aqui eu troquei e eu não quero quebrar a minha escolha. Bom, o que acontece quando eu pego a contração desses dois caras aqui? W vai ser igual a W mi E mi, certo? Aqui eu estava usando E, né, pessoal? Vocês deviam ter me avisado. Mas eu vou usar aqui. Tá. Ok. Quando você junta o fator de Nernst com, por exemplo, o V1, lá dentro do fator de Nernst, você tem que usar o V1 também? Não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Então, também tem um fator de Nernst com V1, V2 e V3. Uhum. Dentro, né, se você escrever explicitamente. Aquele V ao quadrado sobre C ao quadrado, você escreveria... É velocidade total. É velocidade total sempre. Tá certo? Ou seja, nesse gama aqui, pessoal, é sempre 1 sobre raiz de 1 menos módulo desse vetorzinho espacial ao quadrado sobre C ao quadrado. Bastante competitivo. Você pensa que só vai contrair na velocidade... A contração é sempre com a velocidade total do objeto. Né? Você pode pensar... Para você pensar nisso aqui, é muito simples. Começa naquele caso que a gente trabalhou sempre. Esse cara aqui é igual a zero, esse cara aqui é igual a zero. Agora faz uma rotação espacial só. Na hora que você fizer a rotação espacial, uma coisa que tem componente na direção 1 passa a ter componente nas 3 direções. Digamos que você fez uma rotação numa direção arbitrária. Então, basicamente, o fator multiplicativo não vai mudar. E o módulo, que era V1,
ao quadrado passa a ser agora o módulo das novas componentes, que vai ser a soma dos quadrados das novas componentes. Então, certo? Por causa da rotação tem que ser assim. Então, isso aqui é mais intuitivo, eu diria, certo? Professor, eu também pergunto, por que o W é o vetor de tangente, não é? Isso, então eu tenho aqui o... Ele é zero para os V's, assim. Eu tenho dois caras aqui. Eu tenho um U e eu tenho o meu W. Então, esse W é essa curva, e essa curva tem essa tangente, e o U é essa curva que tem essa tangente. Certo? E aqui são todas as direções espaciais, então esse aqui é o meu R3 inteiro, e esse cara aqui é o meu X0. Certo? A gente vai usar essas técnicas geométricas para representar referencial. Certo? Existem maneiras que a gente pode se valer dessas características algébricas para conseguir construir referencial de uma forma mais fácil de trabalhar do que ficar fazendo transformação de Lorentz o tempo todo. Okay. Bom, a gente sabe que WU vai ser igual a menos gama, certo? E a gente já tinha visto também que isso aqui é menos cosseno hiperbólico da rapidez, certo? Então é como se fosse aquela mesma brincadeira. Produto interno de dois vetores é módulo de um, módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, só que agora é um ângulo hiperbólico, certo? Tá certo? Por que tá menos se o W é Isso. Porque esse cara é assim, esse cara é assim e esse cara é assim. Certo? Então é gama vezes... Não, desculpa. É 1 vezes gama vezes menos 1. Bom, o que a gente pode fazer? A gente também pode representar a posição nesse espaço, ou seja, isso aqui são as coordenadas espaciais e eu tenho uma certa posição aqui, né? A posição ela é simplesmente um pontinho aqui, tá certo? Então esse cara aqui é um evento que eu vou chamar de X. Esse evento X, ele pode ser escrito como... cadê você? X0 é 0 mais XI EI. Certo? Eu só separei aqui a parte temporal e a parte espacial. Ok? E se eu pego x0.w, o que eu encontro? x.w eu encontro menos x0. Certo? Nada demais, ou seja, eu estou extraindo qual é o tempo associado àquele evento com um produto interno. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso aqui está me dizendo qual é o tempo coordenado desse evento nesse sistema de coordenadas, mas essa expressão é totalmente algébrica. Ela não tem sistema de coordenadas escolhido aqui, tá certo? Se eu mudar o sistema de coordenadas, isso aqui vai ficar complicado, mas o significado geométrico disso aqui continua sendo o mesmo, continua sendo o tempo medido por aquele cara, tá certo? Ou seja, esse cara vai ter uma certa coordenada, se ele tiver no sistema de coordenadas, basta eu olhar, pegar esse cara aqui e encontrar que esse cara aqui é x0, tá certo? Agora, e se eu tivesse no sistema de coordenadas adaptado ao U, como é que ficaria esse negócio? Né? O que acontece aqui? Ó? X.U. Quanto é que dá? X0 gama, né? Mais, deixa eu ver, eu botei todas as três direções, né? Então fica assim, gama, X, V, J, delta e J. E o que é isso aqui, pessoal? É o tempo, né? Se vocês pegarem as transformações de Lorentz, esse cara aqui é o tempo, né? É o x0' que é o x0 no referencial, menos x0',
que é o x0 no referencial desse negócio aqui. Tá certo? Isso aqui, se você pegar um referencial onde U é ortogonal, isso aqui é igual a menos x'0. Se você pegar a transformação de Lorentz, isso aqui é a transformação de Lorentz desse cara aqui. Mas a beleza disso é que você não precisa expressar, você não precisa escolher nem um sistema de coordenadas adaptado para W, nem um adaptado para U. Basta você saber que W.U é menos gama e basta você saber que x.W vai te dar o tempo e x.U vai te dar outro tempo, outra coordenada temporal. Tá certo? Então você consegue uma representação puramente algébrica de uma coisa que em sistema de coordenadas daria um trabalhinho fazer. Não, o x é um coordenada de um evento. E isso aqui está te dando a coordenada daquele evento no sistema adaptado a W. E esse cara aqui está te dando a coordenada do mesmo evento no sistema adaptado a U. Mas a gente pode fazer mais que isso. A gente pode usar a nossa álgebra para extrair mais informações. Então a gente tem o seguinte, ó, xi e i, a gente pode escrever como sendo xmi e mi menos x0 e 0. Eu só peguei essa mesma expressão aqui, joguei para um lado, joguei esse cara para lá, tá certo? E escrevi o x explicitamente. Mas isso aqui é o quê? Esse cara aqui eu posso escrever como sendo e mi.x. Todo mundo concorda? Sim, tá, porque vai contrair depois, né? Isso, e esse cara fica assim. Tá certo? Menos x0 e 0. Ok? Mas o que é isso aqui, ó? O que é esse cara aqui? Meu x0. Deixa eu já escrever aqui. Esse cara aqui, esse cara vai ser x.e0, certo? Só que quem é e0 na nossa representação? Ó, se a gente olhar para cá, é W. Esse cara aqui, deixa eu ver. Por que eu botei assim? Tá, eu errei 2 vezes. Tá vendo? Eu disse que o bom físico teórico erra o sinal 2 vezes. Então, foi o que eu fiz aqui nas minhas notas. Mas veja, esse cara aqui, né? O meu W, ele é simplesmente E0. É assim que eu estou escrevendo lá, tá vendo? Então, esse cara aqui é W, mas significa então que o meu E0 embaixo nada mais é do que o eta 0, 0, E0, que é menos E0, ou seja, menos W. Certo? E esse cara aqui é menos W. Tá certo? Então, a minha igualdade continua e eu vou escrever o seguinte. Cadê você? Isso aqui é o próprio x, a gente já sabia, né? Eu só fiz uma volta para ficar paralelo ao que eu estava fazendo aqui. E esse cara ficou assim. Menos, aí vai ficar mais. Esse cara vai ficar x.w e, por causa do menos, vezes w. Tá certo? Então, eu estou pegando aqui a minha parte espacial. Fiz uma volta completa aqui por alguma razão. E esse cara aqui eu posso escrever algebricamente. É xw mais wx sobre 2 vezes w. Todo mundo concorda com isso? Mas eu posso fazer mais, eu posso pegar esse w, multiplicar aqui e multiplicar aqui. Então vai ficar assim, x mais xw quadrado mais wxw sobre 2. Essa aqui é a vantagem da álgebra de Clifford, permite fazer esse passo aqui, que seria bastante complicado fazer se você estivesse usando formas diferenciais ou qualquer coisa que pudesse representar esse tipo de objeto.
E aí, como é que fica esse negócio, pessoal? O termo do meio ali, ele vai dar menos 1, né? Aquele w ao quadrado, a gente já sabe disso. Pela nossa álgebra. Então vai ficar assim. X, I e I vai ser igual a x mais menos x sobre 2 mais wxw. Ok? Mas se eu colocar isso aqui tudo junto, vai ficar assim, ó. Esse cara aqui ganha um fator de 2, então fica 2 menos 1, 1. Então vai ficar assim, x mais wxw sobre 2. Certo? Mas isso aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu x e vou multiplicar por menos w quadrado, né? E aqui eu vou pegar esse cara aqui e deixar wxw. A diferença é que eu fiz isso aqui para juntar o x aqui e agora eu refiz a mesma brincadeira aqui, tá certo? Só que eu pego esse w ao quadrado e escrevo ele como w vezes w e tiro e boto em evidência. Vai ficar assim, então, ó. X menos xw mais wx vezes w sobre 2. Certo? Mas o que é isso aqui? É o produto antissimétrico. Isso aqui é wx vezes w. Certo? É porque lembra que o vetor vezes o outro menos o outro vezes o vetor dividido por 2 é o símbolo do produto externo. O que significa isso, pessoal? Isso aqui significa x, i e i. Então, se eu faço a seguinte pergunta, eu quero os componentes desse evento, eu quero as componentes espaciais do evento x no referencial determinado por w. O que eu preciso fazer? Eu tomo o produto externo do x com w e depois multiplico por w. Então, encontrar componentes temporais é simplesmente tirar o produto interno, e encontrar componentes espaciais é tirar o produto externo e multiplicar pelo próprio w depois. Se vocês quiserem saber quais são as componentes espaciais desse mesmo vetor na base, no referencial u, agora basta você fazer a mesma coisa com u ali. Só que se você botar ali o u explicitamente com isso aqui e fizer a conta, você vê a bagunça que vai ficar. Vai ficar hiper complicado. Enquanto algebricamente é super simples, é isso aqui. Tá certo? Estou mostrando para vocês como que vocês conseguem associar elementos geométricos que são fáceis de entender e construir em um certo sistema de coordenadas de forma compacta e algébrica usando a álgebra de Clifford. Tá certo? Ou seja, isso aqui depende do sistema de coordenadas, isso aqui não. Né? Esse cara aqui depende do sistema de coordenadas, isso aqui não. Tá certo? Esse cara vai manter o mesmo significado físico dele, independente do sistema de coordenadas que eu colocar esse negócio. Tá certo? Mas se eu quiser simplesmente dizer o seguinte, existe o observador W. Esse observador W é um cara que existe e tem um relógio e a régua dele. E eu me pergunto, qual é o tempo que esse cara, qual é a coordenada de tempo que o W vai medir? Basta tirar aquele produto lá. Independente do sistema de coordenadas que eu esteja trabalhando, tá certo? Quais são as coordenadas que aquele W vai atribuir a esse evento X? Basta fazer esse cálculo aqui, que independente do sistema de coordenadas que eu estiver trabalhando, eu sei que isso aqui vai me dar um vetor espacial, um vetor tipo espaço, com as características que eu quero. Certo? Não, significa que, se você quiser realmente saber a coordenada, você precisa tirar um menos aqui. Ou seja, para eu saber qual é a coordenada, eu preciso pegar menos o produto escalar do x com w. Certo?
Bom, mas vocês vejam o seguinte. Eu tenho essa multiplicação final por W, mas eu poderia simplesmente dizer o seguinte. Eu poderia dizer que o meu x seta é dado por WX. WX, certo? Esse cara aqui tem o número de graus de liberdade correto? O que vocês acham? Para um W fixo, quantos graus de liberdade eu tenho ali? 4 não, né? Porque se eu pegar o meu x e for em x mais alfa w, então wx vai em w x mais alfa w, que é igual a wx. Tá certo? Então tem uma certa liberdade de calibre, que é que eu posso somar qualquer vetor proporcional ao w e eu vou obter o mesmo vetor espacial. Então, essencialmente, o que eu tenho são 3 graus de liberdade aqui. Tá certo? Então, geralmente a gente usa esse símbolo para representar um referencial, ou seja, as coordenadas de um evento num certo referencial. Na prática, o que vai acontecer aqui? Se a gente simplesmente usar o sistema de coordenadas, ou seja, se a gente quiser calcular esse cara aqui, a gente vai descobrir que W vai ser escrito como, deixa eu ver, E0, X, I, certo? Vai ser assim, ó, X, I, E0, EI. Esses são os meus vetores de base. Que são os 3 bivetores do tipo espaço e tempo. Eles vão ser muito importantes, pessoal, porque isso aqui essencialmente que vai ser o campo elétrico, tá? O campo elétrico ele não é um vetor, ele não é um quadrivetor, tá? O campo elétrico ele é um bivetor tempo-espaço. Por isso que você, quando vai para a relatividade restrita, você não encontra o quadrivetor campo elétrico, que tem componente 0, 1, 2 e 3. Isso não existe. É sempre o vetor, mesmo quando você está trabalhando no espaço-tempo. Por quê? Porque, na verdade, ele não é um vetor, ele é um bivetor. Ele também é uma área. Por que ele é uma área? Porque o campo magnético é uma área. Então, como é que pode ser que o campo magnético e o campo elétrico têm a mesma natureza, um é uma área e o outro não é? Não é isso, é porque a área que representa o campo elétrico é uma área tempo-espaço e o campo magnético, a única diferença é que ela é uma área do tipo espaço-espaço. Tá certo? E é por isso que quando você faz uma transformação de Lorentz, campos elétricos e magnéticos se misturam. Porque o que é uma área puramente espacial no referencial vira uma área espaço-tempo no outro. Tá certo? Justamente por causa dessa bagunça aqui. Certo? Você pode representar x por uma soma do alfa mais w, que é liberdade de calibre, né? Segunda linha. Aí você diz que ele tira um grau de liberdade. Mas eu tenho uma liberdade para escolher. Eu não deveria ganhar mais graus de liberdade? Por que eu perdi uma vez de ganhar mais? Veja, se eu tenho na minha expressão matemática, no meu objeto matemático, se eu tenho uma liberdade de calibre, significa que eu posso somar alguma coisa e continuar tendo um objeto que representa a mesma entidade matemática, a mesma entidade física, certo? Então aqui no caso eu tenho esse quadrivetor x, eu somo um segundo quadrivetor nesse x e obtenho a mesma entidade física, que é uma certa posição no espaço, certo? Por que isso diminui o grau de liberdade e não aumenta? Porque como eu posso escolher arbitrariamente um deles, como eu posso escolher arbitrariamente o meu alfa, eu posso usar a minha arbitrariedade no alfa para definir quem é um certo componente desse cara aqui. Eu posso, por causa da liberdade de calibre, eu posso acrescentar um vínculo na minha conta e reduzir essencialmente um grau de liberdade. Certo? Que é a mesma coisa que acontece quando você tem uma simetria. Né? Quando você tem uma simetria, essa simetria te permite fazer uma fixação de um grau de liberdade. Ok. Então,
A gente pode escrever o nosso x agora. Esse cara aqui a gente vai chamar de bivetor posição. E a gente vai poder escrever o nosso x assim, x0, w mais xw, que vai ser igual a x0 mais xw. Vocês concordam? Pessoal, o que é isso aqui? É uma coisa estranha, né? Eu estou pegando um número e estou somando um bivetor. Esses bivetores são gerados por esses caras aqui, ó, né? E0, E1, por exemplo. E0, E1, a gente sabe que a gente pode escrever E0 externo E1 é igual a E0, E1, né? Porque esses caras já anticomutam. A gente usou isso aqui várias vezes. Quanto é que esse aqui é o quadrado? E0, E1 e dá quanto? Troca uma vez, dá menos 1. Esse cara ao quadrado dá 1, então esse cara aqui dá 1. Isso aqui é tipo uma subálgebra que a gente tem aqui dentro, e essa subálgebra, ela funciona como se fosse um novo espaço euclidiano. Tá certo? Só que ela envolve o tempo aqui. De certa forma, se a gente for fazer os mesmos bivetores, mas usar aqui os bivetores espaço-espaço, o que a gente vai encontrar aqui são os quatérnios. Esse aqui seriam os primos dos quatérnios. Tá certo? Não sei se já ouviram falar de quatérnios? Seria a extensão dos números complexos, né? Então você tenta fazer números complexos, só que em vez de você botar só o i, que é o quadrado igual a menos 1, você fala, mas se tiver um outro cara, será que tem um j, que é o quadrado igual a menos 1? Tem. Ah, mas aí eu quero que ij seja igual a menos ji. Aí você vê que essa álgebra não fecha, você precisa do k. Então só existe mais uma álgebra depois da álgebra dos complexos que fecha, que é a álgebra que você bota o i, o j e o k ao quadrado igual a menos 1. Esses caras aqui são os quatérnios. Eles têm 4 graus de liberdade, porque da mesma forma que o número complexo você tem a parte real e a parte imaginária. Agora você vai ter a parte real, a parte imaginária i, a parte imaginária j e a parte imaginária k. Tinha muito falar disso. Faz sentido que os números imaginários, na verdade, no inicial deles eram números laterais, né? Aí você está colocando mais um eixo e mais um eixo. Mas você não consegue colocar só mais um eixo, isso que é interessante. Você só consegue colocar mais 2. Só que nem tem eixo suficiente no espaço tridimensional, não dá para nem visualizar ele. Dá para visualizar, porque eles são dados por esses caras aqui, ou dado pela parte que envolve os bivetores espaço-espaço, porque os bivetores espaço-espaço ao quadrado dão menos 1. Então a gente vai ver, por exemplo, que isso aqui vão ser os quatérnios, porque está associado ao grupo de rotação. Tá certo? E o interessante é que você não consegue encontrar outro. Você tenta ir para o maior, você vai encontrar os octônios, e depois você não encontra outro. Não existe outra álgebra desse tipo aqui, ó. Essa não é a última. Não, só tem mais uma. E o interessante é que só tem mais uma, tá certo? Mas elas todas se aninham dentro de uma álgebra de Clifford, que eu acho para mim mais interessante do que essas álgebras em separado. Outra coisa interessante disso aqui é o seguinte: no computador, imagina a gente representar cosseno, seno, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 0, 1 e todas as outras matrizes de rotação para você construir a matriz de rotação genérica. Aí você se pergunta, para que isso aqui? Por que eu vou querer fazer esse negócio no computador? Bom, já jogaram algum jogo de computador que você controla um personagem, né? Quando você faz isso, você quer girar a câmera para ver o personagem de ângulos diferentes. Então, isso aqui o computador precisa fazer o tempo todo, girar as coisas. É mais barato computacionalmente girar com os quatérnios do que girar com isso aqui. Muito mais barato. É muito mais fácil implementar esse cara, porque são 3 regras. É isso aqui quadrado igual a menos 1, e a anticomutação desses caras é igual a menos 1. Anticomutam. Né? Então você representa numericamente isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um algoritmo de encontrar o centro do aglomerado de galáxias. Só que para encontrar o centro de aglomerado de galáxias, eu preciso botar o centro aqui e girando as galáxias para calcular o cisalhamento, algumas coisas que eu preciso calcular das galáxias. A gente fez um algoritmo usando os quatérnios para justamente fazer isso eficientemente. São milhares de galáxias. Para um aglomerado, a gente precisa girar 10.000 galáxias a cada avaliação da análise estatística. Então precisa ser muito rápido. A gente consegue fazer isso em fração de milésimos de segundo, porque a gente usa os quatérnios. Se a gente for usar a matriz, a coisa vai ficar hiper complicada. Certo? A gente não consegue adicionar 3 em vez de 2, porque você
positivo. Ele teria que não ter negativo. Por que tem que ser 3? Eu não vou saber te dar uma boa resposta, não. Eu sei que tem que ser 3, mas... E eu sei que a álgebra não fecha se só tiver 2. Agora, exatamente por que eu não sei. Certo? Isso tem a ver com a álgebra ser uma álgebra de divisão, né? Que uma coisa que vocês ainda não perceberam aqui, porque eu não falei para vocês, evidentemente, é que a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar W vezes U, né? A gente fez essa continha lá. Isso aqui vai dar, sei lá, eu posso chamar esse cara de um novo B, certo? Agora, veja que interessante. Igual os números complexos, a gente não sabe dividir por um número complexo. Como é que a gente divide por um número complexo? A gente tem assim, ó, Z1, Z2 igual a B minúsculo, que é um outro, né? Então, número complexo vezes número complexo dá esse número complexo aqui. Como é que eu divido por Z1? Então, eu faço isso aqui. Eu pego o Z1, complexo conjugado Z1, uso o fato de que isso aqui é um número positivo, porque esse cara tem módulo, isso aqui vai ser o módulo desse cara, Z2, e esse cara vai dar Z1 estrela B, tá certo? Aí eu divido por esse número que é positivo agora, para cá, e encontro o Z2, ou seja, eu resolvo essa equação algebricamente, certo? Para um vetor tipo tempo ou tipo espaço, não um vetor tipo nulo, eu pego essa mesma expressão aqui, multiplico por W, igual a WB, e divido. U é igual a WB sobre W quadrado. Isso aqui é um número agora. Então, essa álgebra de Clifford te permite dividir por vetores. Né? Coisa que vocês devem ter ouvido falar que é impossível fazer, mas não é se você estende sua álgebra. Você pode agora dividir por vetores. Isso dá uma série de vantagens para essa álgebra, além da simples, como é que se diz? Conveniência de você dividir por vetor, às vezes para resolver uma equação. Isso te permite também encontrar funções de Green, coisa que a gente vai ver no final desse curso. A gente vai fazer a função de Green do D'Alembertiano. Né? Então, que a gente está dividindo por o D'Alembertiano, a gente está pegando a inversa do D'Alembertiano. Essa álgebra aqui permite você inverter a raiz quadrada do D'Alembertiano, que é basicamente o que o Dirac faz para resolver a equação de Dirac. Certo? Esses papéis aí, isso não tem a condição de espaço vetorial? Aham. É um espaço de 4 dimensões. Exatamente como o espaço complexo é um espaço de 2 dimensões. Nos octavos também. Os octônios, sim. Ali na terceira quadra, última linha, né? Eu estava entendendo assim, eu tenho o X, 3 Aqui. Eu estava imaginando que o W ele é o zero. Isso, é exatamente o E0. Ah, desculpa. O que é essa outra? Se não estaria errado aqui. Mas o que é o X é a parte espacial? O x certo eu defini assim. E aqui está. Então, essa aqui é uma lâmina também, né? Digamos, é o escalar, são os caras de ordem 0, de grau 0, e os caras de grau 2 aqui, mas só os caras de grau 2 que são construídos com o próprio W. Tá certo? Ok. Deixa eu ver, vamos voltar para cá. O que acontece quando a gente tira o x ao quadrado? Esse cara vai ficar x0 mais xw, x0 mais xw, certo? Então, é aquilo que a gente já sabe, mas agora, como que você parte de uma expressão que vale para qualquer sistema de coordenadas e calcula ela numa projeção específica, tá certo? Então, esse cara aqui, qual é o computador desse cara com W, com X? O que vocês acham? Né? Ou seja, esse cara aqui é o X e esse cara aqui é o W. Se eu quiser passar para cá, o que eu podia fazer? Eu poderia pegar essa expressão aqui, tá vendo que eu botei menos W quadrado?
eu poderia botar o menos w² aqui, certo? E eu poderia tirar o w para a esquerda. Se eu fizer isso, o que eu vou encontrar? Deixa eu ver onde é que eu escrevo aqui. Ó. Eu posso pegar essa mesma igualdade, eu botei esse cara na esquerda, então vai ficar assim, w, só que esse cara agora está na esquerda, então aqui vai ficar assim, menos wx mais, e esse cara saiu, então ficou xw sobre 2. Mas isso aqui é menos w, eu tirei o menos, botei em evidência, wx. Então, esse cara anticomuta com esse, certo? Lembra que as coisas que são ortogonais anticomutam? Essa área é ortogonal a w, porque é uma área formada por w e outro vetor, certo? E quando a gente o w² a gente passou para a esquerda, não teve que mudação? Porque w² é um número, Ah, tá. é um escalar. Na hora que eu separo em dois w's, eu tenho que tomar cuidado quando passam pelo outro, mas enquanto for quadrado eu posso fazer. Então ele anticomuta. Significa que eu posso pegar esse cara aqui, passar para cá e botar esse negócio aqui ao quadrado, fica menos 1, então vai ficar menos x0 mais x, x0 menos x. Certo? Só que veja, é aquela mesma brincadeira do a mais b vezes a menos b, porque isso aqui comuta com isso aqui, porque isso aqui é um número. Então vai ficar menos x0², que é esse vezes esse vezes esse, e eu tenho menos esse cara aqui, vai ficar mais x seta ao quadrado. Certo? Mas quem é x seta ao quadrado? X seta quadrado vai ser igual ao quadrado desse negócio aqui. Cadê? Deixa eu ver onde eu botei. Ó, esse cara aqui é o meu x seta, né? E ele é simplesmente isso aqui, ó, xi e esses caras aqui, certo? Eu vou dar um nome para esses caras aqui. A gente geralmente chama de sigma i. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Sigma i, x i, sigma i ao quadrado. Mas isso aqui vai ficar xi ao quadrado. Eu vou botar, como eu vou... Vamos lá. O que acontece para a gente fazer essa conta? A gente vai encontrar xi, xj, sigma i, sigma j. Vocês concordam? Eu só peguei esses caras aqui, botei um do lado do outro e eu tive que mudar o índice para a gente não confundir as coisas, certo? Pessoal, isso aqui é simétrico em ij, não é? E o meu produto, eu posso sempre escrever qualquer produto de AB como sendo AB mais, né, ou melhor, a parte simétrica, AB mais BA sobre 2, menos mais AB menos BA sobre 2. Certo? Então, esse cara aqui eu vou escrever assim, xi, xj, esse é simétrico, então vai sobrar só a parte simétrica aqui. xi, e eu vou chamar de ponto também a parte simétrica. xj. Certo? E quem é isso aqui? Vai ficar assim, né? Sigma i, sigma j vai ser igual a E0 EI, E0 EJ mais E0 EJ, E0 EI sobre 2. Certo? Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Ó, troca uma vez, muda menos 1. E0 ao quadrado é menos 1. Então vai ficar EI, EJ mais EJ, EI sobre 2. Mas isso aqui é EI.EJ, que na nossa métrica é eta IJ, que é delta IJ. Certo? Então isso aqui é xi, xj, delta IJ, como deveria ser. Certo? Então esse aqui é o módulo desse vetor, ou seja, a distância da origem para esse cara. Então,
Esse x pode ser escrito como um pedaço no referencial mais o tempo, e o quadrado dele vai ser dado justamente com o quadrado desse cara aqui, que é justamente o módulo do vetor posição daquele evento, mais menos o tempo dele ao quadrado. Certo? Então, novamente, traduzindo cálculos que podem ser complicados de serem feitos num certo sistema de coordenadas para operações algébricas que têm o mesmo significado. Ok. Então, isso aqui a gente já fez. Isso aqui a gente acabou de fazer. O que isso está dizendo para a gente em relação a esses dois caras aqui, ó? O que eles estão formando? Porque eu estou mostrando basicamente que sigma i ponto sigma j é igual a delta ij. Certo? Isso foi o passo inicial para definir a minha álgebra de Clifford original. Na minha álgebra de Clifford eu fiz assim, mi, ni, e eu ressaltei para vocês que tudo que eu precisava fixar para determinar minha álgebra é dizer qual era a métrica que estava aqui. Então aqui eu determinei uma álgebra do tipo CL13. E esse aqui está dizendo o que para a gente, pessoal? Está dando uma álgebra do tipo CL3. É uma álgebra de Clifford totalmente euclidiana, né, de 3 graus de liberdade. Eu tenho 3 vetores aqui e eu posso fazer as mesmas brincadeiras. Eu posso pegar esse cara com esse cara aqui e posso definir minhas áreas agora. Quantas áreas eu vou ter agora? 3. Então, essa álgebra ela vai ter um escalar, 3 vetores, 3 áreas e um volume. Certo? Então, minha álgebra de Clifford, que eu ganhei dentro da minha álgebra de Clifford quadridimensional, eu tenho essa álgebra de Clifford aqui que vai ter 3 dimensões e vai ser basicamente o que nós estamos habituados a fazer o tempo todo. Tá certo? Que é trabalhar com uma álgebra daquele tipo lá, ou seja, a gente tem o que a gente chama de vetor, de escalar, vetor, pseudo-vetor e pseudo-escalar. Certo? Aquilo que vocês aprenderam no curso de cálculo. Só que não existe uma álgebra dessa dentro da nossa álgebra, existem infinitas. Cada vetor W, ou seja, aqui o meu vetor W eu fiz ele simplesmente ser o E0, mas ele poderia ser qualquer vetor tipo tempo. Cada vetor tipo tempo induz uma nova álgebra espacial para a gente. Então tem infinitas álgebras espaciais. Bom, vamos ver o que acontece aqui. É que a gente vai ter o E0, o E1, o sigma 1, sigma 2, ele vai ser E0, E1, E0, E2. Então, isso aqui é simplesmente E1, E2. Tá certo? A gente tinha acabado de fazer essa conta. E nós podemos fazer também o pseudo-escalar, que é esse cara aqui, E1, E2, eu estou falando E, mas é sigma. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, que vai ser E0, E1, E0, E2, E0, E3. Permuta uma vez, dá menos 1. Ao quadrado, dá 1. Então, é a mesma coisa que tirar. Então, vai sobrar para a gente o quê? E0, E1, E2, E3, que é nosso I. Tá certo? O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que no referencial, no sistema de coordenadas adaptado, essa direção, que é a direção do plano 1, 2 na subálgebra, coincide com o plano 1, 2 na álgebra quadridimensional. Mas é porque a gente está usando o sistema de coordenadas adaptado. Tá certo? Se a gente estivesse usando o sistema de coordenadas mais complicado, esse W aqui ia ser definido com outros, de outra forma, não ia ser simplesmente 0i, tá certo? E0, EI. E aí eu teria uma coisa mais complicada aqui. As coisas não iriam coincidir, tá certo? Mas, nesse caso aqui, coincide para a gente entender como é que funciona esse treco aqui. Tá certo? E quando você tenta encontrar a noção de volume, você encontra a noção do quadrivolume. Por quê? Porque é justamente
os volumes aqui coincidem com o volume do seu referencial, tá? No sistema de coordenadas que você estava trabalhando. Nesse caso é um pouco mais geral, porque em qualquer sistema de coordenadas o volume vai ser dado assim, não muda, tá certo? O quadro de volume. Ok, então... Outra coisa interessante, eu não sei se vocês já viram isso em mecânica quântica, mas esses caras aqui, eles vão ser dados pelas matrizes de Pauli, né? Vocês já viram as matrizes de Pauli? Vocês já viram as matrizes de Pauli? Provavelmente vocês viram isso no curso de mecânica quântica. Esses três caras aqui são justamente essa álgebra desses sigmas aqui, certo? Você pegar essa matriz aqui ao quadrado vai dar identidade, essa matriz ao quadrado dá identidade e essa matriz ao quadrado vai dar identidade também, tá certo? E esses sigmas aqui ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, na verdade esse aqui tem que ser o sigma 3, tá? Porque geralmente a gente bota o sigma 3 alinhado no eixo Z, tá certo? Esse cara aqui é o sigma 3 de Pauli, aqui botar um chapeuzinho, certo? Então, é essa a razão que a gente encontra, por exemplo, a equação de Pauli, que é a extensão da mecânica quântica para mecânica quântica com spinor, certo? Por que isso está relacionado com a álgebra de Clifford 1 mais 3? Porque a mecânica quântica com spinor nada mais é do que a mecânica quântica do Dirac projetada no referencial para baixas energias, certo? Então você projeta no referencial, você quebra o spinor em dois pedaços, porque não tem mais transformação de Lorentz misturando os dois elementos do spinor com os outros dois elementos do spinor, e aí você acaba com uma mecânica quântica que consegue ter só um spinorzinho lá, sem ter a antipartícula. A antipartícula só é necessária quando você envolve transformações de Lorentz. Por aquela razão que eu estava falando para vocês, da questão da ordenação do tempo não ser mais absoluta, você acaba tendo que necessariamente introduzir partícula e antipartícula no seu problema. Certo? Ok. Deixa eu ver. Que agora a gente vai voltar para a dinâmica, pessoal, para falar um pouco mais de energia, e aí a gente vai falar da energia de um sistema dinâmico, vai fazer aquelas deduções de mc ao quadrado, que a gente já tinha feito do ponto de vista variacional, a gente vai fazer de novo. E aí a gente vai começar com a parte de eletromagnetismo, tá? A gente vai reescrever o eletromagnetismo usando a relatividade restrita e nós vamos encontrar as equações de onda e vamos resolver as equações de onda para encontrar o propagador dependente do tempo, tá certo? O propagador retardado, que é o que vai mostrar para a gente como é que você pega condições iniciais no campo eletromagnético e propaga no tempo, certo? Mas é isso, como a gente só tem 5 minutos, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Certo? Pessoal, então só confirmando com vocês, a prova